Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um encontro do seu programa Já Deu Tudo Certo, aqui pela viamorena.com, TV com canal 4 da NET, e esse é o seu programa Já Deu Tudo Certo. Hoje vamos estar recebendo nosso querido amigo Mário de Freitas, da SICA, Centro de Integração da Criança e do Adolescente. Ele vai contar a importância e a relevância desse projeto. Fica com a gente aí e confira. Mário de Freitas, meu irmão, satisfação, muito obrigado por receber o nosso convite e aceitar estar aqui conosco, batendo um papo, contando mais da SICA, né, que é esse projeto tão importante e relevante. Seja bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite de estar apresentando nossa organização, né, que tanto faz pela nossa cidade de Morena, né, ao longo desses 22 anos. Que trabalho bacana, né, Mário? Sim, é um trabalho muito gratificante. Eu sempre falo que o SICA salva muitas vidas, né, porque existe toda uma dinâmica de um trabalho que realmente pensa nas crianças e pensa na valorização da vida e do ser. Muito legal. Então, para começar, para o nosso público entender o que é o SICA, onde que ele está localizado e qual é a sua relevância e importância, Mário? Bom, o SICA, né, é o Centro de Integração da Criança e Adolescente, foi fundado em 1988 pela família Iqueda, né, juntamente com o seu Francisco Iqueda e os amigos, que acreditaram que poderia contribuir na formação social e educacional de crianças e adolescentes lá na saída para São Paulo. Né? O SICA fica no bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ao lado do Jardim Itamaracá, né? E a finalidade dele é retirar as crianças da rua, né, no período que não estão na escola, e oferecer-lhes oportunidades lúdicas, culturais, esportivas, como uma forma de trabalhar a formação social delas. E é muito interessante esse trabalho, porque ele não é só para crianças carentes, é também para crianças carentes, mas também para quem tem um poder aquisitivo maior, mas que não tem esse tipo de interatividade e de acompanhamento, né, Mário? Isso, é porque hoje as nossas políticas públicas, principalmente a da assistência social, a qual nós atuamos, ela nos diz que é daquele que necessitar. Então, às vezes, eu tenho uma criança que ela é de extrema vulnerabilidade, né? Mas eu tenho uma criança que ela também não tem ela tem um patamar um pouco melhor, mas ela existe todo um problema social ali existente. Existe uma questão de uma criança que não convive, de uma criança que é isolada, de uma criança que às vezes sofre violência. Então, todas essas crianças a gente junta, né, no nosso trabalho dia a dia para realizar as ações. Né? Então, o critério financeiro, hoje ele não é tão mais relevante, mas sim as vulnerabilidades sociais que essas crianças se encontram. E é um trabalho de extrema importância, porque até também essas questões psicológicas e psiquiátricas, há um tempo atrás, elas já existiam, mas não tinham um acompanhamento como nós estamos tendo nos dias de hoje. Né? Até o próprio CAPS, né, que é um lugar muito interessante, que tem feito um trabalho com crianças, adolescentes e também com adultos que têm algum problema, alguma questão a se tratar, né? Mário, hoje você é coordenador. Isso, sou coordenador assistente social por formação. Né? Realizo as duas funções junto com a nossa equipe técnica também. E como que você chegou no SICA, Mário? Então, eu falo que o SICA salvou minha vida, né? Porque eu entrei no SICA para fazer o estágio obrigatório da faculdade, lá em 2007. E aí estava no momento que eu não sabia para onde ir, né? Então eu trabalhava de madrugada numa farmácia e eu precisava mudar, porque eu já estava cansado daquela situação. E aí surgiu a oportunidade de fazer o estágio, né? E aí eu cheguei para fazer o estágio obrigatório, terminou o estágio e fiquei até lá. Então já são 13 anos dentro da instituição, né? Comecei como estagiário, hoje ocupo o cargo de coordenador, né? Eu devo muito do que eu tenho ao SICA, né? Pela oportunidade dada, né? Então tudo que eu tenho é este trabalho, as portas que vieram, né, se abrindo. E então o SICA também faz parte da minha vida e eu tenho um grande amor e zelo por ele. Que legal, e é muito bom porque você presta um trabalho social e você vê a transformação na vida das pessoas, né? Você vê o acompanhamento para as famílias, né, para as crianças, e elas levam esse carinho, elas levam esse cuidado para dentro de suas casas, né? Isso. As crianças, elas entram com 6 anos. Então, a nossa faixa etária é de 6 a 15 anos. Então, quando uma criança entra com 6, a gente acompanha ao longo dos anos essa criança. Então, a gente vê grandes evoluções, né? Algumas crianças que não gostavam de estudar, elas começam, né, a se identificar com a educação, com o ensino. Crianças que não se desenvolviam, que eram tímidas, elas começam a se envolver
aprender a integrar com as outras. Nós temos várias oficinas, né, que são desenvolvidas. E uma delas é uma oficina de pintura. Então, aquelas crianças que eram mais caladas foram os grandes artistas que vieram, né, a trazer grandes pinturas para nós. Então a gente vê todo o serviço, né, acontecendo e a transformação, porque eles começam a acreditar e o potencial deles. Então a gente vê essa evolução, vê a família melhorando as condições de vida, né, que essa é a função social da organização mesmo. Isso é muito legal. Você falou da oficina de pintura, mas tem várias outras oficinas e também oficinas e práticas esportivas, né? Isso. Quais são as atividades que você pode falar para nós? Nós, assim, como nós somos uma entidade, uma organização preponderante de assistência social, nós atendemos ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Então, dentro desse serviço, nós temos uma oficina de musicalização, nós temos uma oficina de circo, de artes, esporte, musicalização, a questão que trabalha também os valores humanos, né, que trabalha a formação dessa criança no respeito ao próximo, no amor, na gratidão. Trabalhamos os direitos sociais, né, através da cidadania, que é preciso falar sobre isso, é preciso saber qual é o seu direito, quais são os seus deveres, né. O Estatuto da Criança é um grande avanço, né, para a nossa área, mas a gente também precisa publicizar isso mais para que as pessoas saibam. Então, esse conjunto de atividades é que formam, né, todas as ações do SICA. E aí a gente tem palestras, rodas de conversa, cursos de gerações de renda para a comunidade, para as famílias. Então a gente vai diversificando muitos atendimentos para trazer todos para a organização, né, que ali seja uma referência no atendimento, né, para essas pessoas que moram ali na região do Itamaracá. Mário, e quais são os critérios para a criança poder ser inserida nesse contexto do SICA? Isso, um dos critérios é estar nessa faixa etária de 6 a 15 anos, estar matriculado na escola, né, ter o cadastro no NIS, né, que é o número de identificação social fornecido pelos CRAS, né, e aí o assistente social, a orientadora, nós vamos fazer toda essa análise dessa família para saber dentro do perfil e estar encaixando ele. Mas os principais critérios, né, de inserção são esses. Mário, e nesses 13 anos seu aí já envolvido no SICA, você deve ter visto muitas coisas, né? Qual uma coisa positiva que você viu acontecendo na vida de uma criança ou de uma família que te marcaram, assim? Então, é muito bacana, porque eu já vi gerações, né? Então, hoje eu vejo gerações de crianças que já foram nossas, que já estão passando ali, né? Olha. Que já está ali, né? Que já estudaram, então é muito gratificante. Mas uma coisa que eu gosto muito, e é onde eu vou, eu sempre falo, é porque assim, quando eu entrei no SICA, nós começamos uma oficina de circo. Foi bem junto, eu vim em contratação e começou. E um dos meninos que fazia, né, que é os nossos alunos ali, ele participava, mas era muito tímido, né, tinha vergonha, e assim, e ele se encontrou no circo. Então, passado o tempo, hoje ele é o nosso instrutor, né? Então ele deixou, né, de ser o nosso atendido para ser o nosso instrutor de circo. Então a gente vê a evolução, né? Vê que ele compreendeu, porque se você olhar o perfil da família, seria um perfil que poderia estar dentro da criminalidade, poderia estar, né, numa outra condição, mas ele acreditou naquilo, né? E ele deixou também ser trabalhado. Então, para nós é muito gratificante. Como também tem outras crianças que chegaram, né, que são gerentes de bancos hoje, né, que tiveram a oportunidade, estão cursando medicina. Então, a gente tem várias coisas que vai nos motivando, né, que na verdade é um trabalho de formiguinha, né? A gente não vai ter os 100%, mas a gente vai colher grandes frutos, né, que também são impactos na vida daquelas crianças. E esse também é um dos, se não o principal pagamento pelo trabalho, né? É muito gratificante essas devolutivas, né? E recentemente nós também recebemos um agradecimento de uma criança que passou pelo SICA e falando da importância que foi o SICA para ele, né? Então isso nos motiva a continuar, a melhorar, né? E agora a pandemia também deu uma mexida nas estruturas, né, dos atendimentos, mas mesmo assim a gente está se desdobrando para que a criança esteja ali sendo acompanhada, para que aquela criança não se sinta desamparada neste momento. Isso é muito bacana, muito legal, porque você vê a criança tendo uma nova perspectiva, um novo futuro. Isso impacta na família, na sociedade, todo mundo é beneficiado por isso, né? Esse é o lado positivo. Mas e quando a criança está ali desenvolvendo as atividades e vocês percebem alguma coisa está acontecendo, aquela criança tem um comportamento diferente do modo geral, né? Começa a apontar alguma diferença, né? Por questões psicológicas ou por questões familiares, ou até mesmo, infelizmente,
por questões de abusos. Como que é lidado com esse trabalho lá? Então, nós temos uma equipe técnica, né, dentro do SICA que cuida desses atendimentos direto com as crianças. Então, cada grupo, né, que nós atendemos, que são 8 grupos e no total 240 crianças, existe um educador social, que é aquela pessoa, né, de nível superior que tem um contato direto. Então, é ela que vai observando, né, o comportamento, é ela que vai observando, né, qual é a especificidade de cada criança, como que ela se manifesta. E aí, feito toda essa observação, né, e quando há uma mudança repentina, né, no seu comportamento, a gente vai começar a avaliar. Aí a gente vai conversar, vai tentar verificar com os pais a situação. E aí, quando chega em algumas situações de abuso, né, é muito, às vezes, recorrente isso. Infelizmente, a gente tem muitos casos de abuso e um dos principais, né, quem é o abusador está dentro da casa. Né? Não é nem de fora, às vezes é um pai, um padrasto, um tio, lamentável avô. isso, né? É lamentável a situação, né? Então por isso que a gente tem que ter um olhar muito atento para essa questão da criança, porque aí ela começa a dar sinal, né? E as crianças, a gente busca no nosso atendimento fazer com que elas sintam confiança, porque ela só vai falar para você se ela tiver confiança. Né? E aí você também tem que explicar para ela o processo. Então, quando a gente se depara com uma situação assim, a gente busca, né, o conselho tutelar por atender essa questão da faixa etária para as devidas providências. São situações delicadas, né, são situações difíceis, mas a gente precisa realmente denunciar. Né? Então, todos nós, né, independente de estar dentro da organização, é nossa função estar denunciando, né, qualquer tipo de violação de direito. Puxa, que trabalho maravilhoso. Eu gosto demais, valorizo muito as pessoas que prestam esse tipo de trabalho, porque é um trabalho lindo. Essas crianças, elas são o futuro da sociedade, né? E essas pessoas e crianças, quanto mais tratadas e saradas, elas vão dar frutos, né? Sim. E esses traumas também, se não tratados, eles vão futuramente aparecer e são coisas que marcam para sempre a vida dessas crianças, né, Mário? Porque a violência é um ciclo, né? E aí é o que eu falo sempre. Às vezes é muito difícil mudar algo que é cultural. Então, quando uma criança ela é criada de uma forma, quando ela tem toda uma estrutura ali, e se ela não tem uma intervenção de fora, ela vai continuar a repetir os mesmos processos. Como eu já tive crianças, né, que já são adolescentes, que acabaram assim, continuando a reproduzir o que a mãe foi. A mãe teve tantos filhos, engravidou na adolescência e ela também segue o mesmo caminho, né? Porque assim, a oportunidade é dada ali a todos, sim, né? Sim. E aí as escolhas são individuais, cada um vai escolher, mas a gente busca trazer para essas crianças, né, e adolescentes a necessidade deles, né, planejarem um futuro, de buscar as condições melhores, né, de vida, ver que eles têm essa potencialidades, né? Então a gente faz todo esse trabalho realmente para mostrar para eles que eles precisam, né, ver além daquilo que está sendo colocado, que eles têm realmente condições de chegar dentro de uma universidade. E aí é só fazer uma parte que claro. Quando eu, né, eu trabalhava eu era operador de caixa e meu pai era de uma criação que é assim, se você tinha um emprego registrado, estava ótimo, era aquilo. Então, por que você ia fazer faculdade, né? Então, a visão que se tinha é que não tinha que fazer faculdade. Então, graças, assim, até aproveitando o dia dos professores, né, que uma pessoa de grandes transformações da sociedade, com que certeza. A gente precisa cada vez mais valorizar, e a todas essas pessoas que eu passei, né, foram me mostrando esse outro caminho, que sim, eu tinha que ir para uma universidade, precisava crescer. Então, às vezes, a família não é por maldade, é porque a visão dela foi daquela forma. Então, se hoje eu estivesse seguindo este caminho, eu não estaria numa organização, não estaria sendo assistente social, né? Então, para mim, foi muito importante todo esse processo. Eu também participei de um projeto social, né? Sou fruto de projetos sociais que participei da infância, e isso me motivou a crescer e também contribuir com outras crianças. Então, a gente também tem que entender que nós temos um potencial muito grande para crescer e que a gente tem que buscar, né, essas novas oportunidades. Justamente essa reprodução de comportamentos, né? Normalmente se reproduz aquilo que nós vemos em casa, né? E quando
uma criança, um adolescente, ele é resgatado por um projeto tão relevante quanto esse, ela começa a ter uma perspectiva de futuro maior, né? Uma abrangência maior. Porque ele vê os educadores sociais, ele vê o que a organização faz, né? As crianças lá, elas almoçam, elas tomam café da manhã, elas lancham, elas têm todos os materiais disponíveis para as atividades, né? Nós temos duas voluntárias que são artistas plásticas, que elas viajam ao mundo, e toda vez que elas voltam, elas têm uma aula por semana com as crianças. E aí elas demonstram para ele a grandeza daquele país que elas visitaram. E isso é importante porque faz eles se instigarem a querer conhecer, a ter oportunidade. Então a gente trabalha a questão da cultura, que a criança pode, né? Eles podem também conhecer outros lugares, que eles não precisam ficar só aqui, né, em Campo Grande, nosso estado, tem que conhecer, eles têm que ter oportunidade. Então a gente busca, através de toda essa equipe, fazer com que eles possam, né, ter uma outra visão de mundo e realmente mudar a vida, né, para não continuar naquela mesma condição, porque senão a gente vai estar novamente reproduzindo aquele mesmo ciclo, né? E aí a gente não tem uma efetividade. Tem uma frase de um amigo meu que ele diz assim, que viajar é conhecer mundos diferentes, né? É ampliar sua visão a respeito do mundo, do futuro, suas perspectivas, né? Mas esse é apenas um adendo aí que eu vi você falando. Mário, hoje a SICA atende quantas crianças ali? Nós atendemos 240 crianças. 240, né? Eles são divididos nos contraturnos, porque um período ele tem que ir para a escola, né? E o outro ele vem para a organização. Então a gente tem no período da manhã uma faixa etária de 9 a 15 anos e na tarde são os menores, são de 6, né, a 8, 9 anos também. E esse ano atípico com essa pandemia aí, como que funcionou os trabalhos lá, Mário? Olha, foi assim, né? Primeiro veio o baque da pandemia, né? E aí eu sempre falo que a pandemia ela não veio com manual de instrução, né? Ela veio e movimentou todo mundo, chacoalhou todo mundo, né? Verdade. Então nós tivemos que se organizar, né? As educadoras sociais começaram a planejar as atividades, tivemos que acessar via as redes sociais, né? Então a gente encaminha as atividades pelos grupos de WhatsApp, encaminha pelo nosso próprio Facebook institucional para que a criança possa ali, né? Também realizamos muita entrega de cesta básica, de kits de alimentação, de verduras, higiene e limpeza para as famílias, porque nós tivemos também uma grande questão que foi a questão econômica dessas famílias. Algumas perderam emprego, algumas tiveram redução, então nós também apoiamos elas, né, com esses benefícios para que elas não carecessem numa situação mais precária, né? Mas assim, é um trabalho contínuo, né? E hoje, onde eu vou, eu falo que é um dia de cada vez, né? Então, nós conseguimos realizar uma festa julina drive-thru, né? Que legal. Montamos os kits julinos, entregamos para as crianças, realizamos a festa do Dia das Crianças também, né? Montamos kit com brinquedos e tudo, entregamos. E aí a gente está caminhando, porque a gente precisa também dizer, olha, nós estamos aqui, né? Vocês podem contar conosco. E aí tem até uma pesquisa da Child Brasil que fala do grande aumento da violência com a criança e adolescente nesse período da pandemia, porque elas começaram a ficar mais em casa, né? E como eu disse, o abusador, ele sempre está dentro ali do próprio seio familiar, então elas correm grandes riscos. Então a gente tem esse contato para que os vínculos acabam, né, sempre se fortalecendo e ela possa confiar no SICA, né, se precisar de alguma ajuda. Que legal que os trabalhos não pararam, né? Eles se adaptaram nesse momento, né? Porque, como você falou, justamente muitas famílias foram, infelizmente, afetadas, né? E a necessidade aumentou, né? Então aumenta a necessidade, os pais ficam em casa, ficam até nervosos, né? Com os nervos à flor da pele, a criança ali não pode ir para a escola e aí essas coisas, infelizmente, acabam acontecendo. Mário, e os colaboradores, são quantos lá? De funcionários, nós temos 15 funcionários. 15 funcionários. Né? Entre assistente social, educadores sociais, a equipe que cuida da alimentação, da limpeza da organização, né? Então são essas pessoas que movimentam a instituição. São CLTs, né? Porque para o trabalho ele ter uma continuidade, né? Ele precisa ter pessoas que sejam, né, ali contratadas para a realização da função. Até porque às vezes a gente tem alguns voluntários, mas como o voluntário ele tem aquela questão da carga horária, que às vezes ele tem um outro compromisso, a gente precisa ter gente que comece a criar vínculos. Por isso as educadoras sociais são contratadas, para que elas possam, né, criar esses vínculos afetivos com as crianças. E está também à disposição, né? Isso, está à disposição. Trabalho, né? E aí você percebe que eles se abrem muito com as educadoras.
Vocês veem que eles têm um carinho imenso pelas educadoras sociais, eles mandam foto. Agora, no Dia das Crianças, né, toda educadora, as crianças, em vez de receber os presentes, as educadoras estavam recebendo presente, porque elas trouxeram uma lembrancinha, trouxeram uma flor para entregar para as educadoras, né, como uma forma também de troca de carinho, de afetividade. Que legal. São profissionais muito bacanas, né? E eu digo que no SICA a gente entra novo e sai velho, porque os funcionários têm mais de 10 anos. Olha. São pessoas de muito tempo de casa também. É porque né? a pessoa conhece, se envolve, sabe da importância, ela fica... Não consegue abandonar o trabalho, né? Que ela não fala, consegue. puxa, e ela sabe que ela tem uma importância ali. Sim. E a nossa presidente, que é a Renata, né, que é responsável pela organização, é uma pessoa muito aberta, né? Então, ela faz com que o trabalho seja muito tranquilo, é aberta a ouvir as coisas, né, a organizar. Então, e é um dos primeiros critérios, né, na questão da contratação é amar. Você precisa gostar de criar, né, de cuidar de criança, né? Você precisa ter esse carinho, porque senão não tem grande efetividade. Então, ela dá uma abertura muito grande para todos os profissionais, né? Então, isso faz com que as pessoas fiquem muito tempo, né? Então, os funcionários são de longos anos que estão ali e gostam muito da organização. Essa é a diferença do líder para o chefe, né? Essa é a diferença, porque ela abre caminhos, né? Ela deixa muito as pessoas muito tranquilas com o trabalho, né? Ela sabe, né, conduzir o trabalho com muita seriedade. Até então ela já tem 22 anos de organização também. Olha, ela veio, coisa. né, por conta da fundação, né? A Renata, ela não estava na fundação, mas depois ela conheceu o SICA através de uma amiga e aí ela continuou e se apaixonou até hoje pelo SICA. Então o SICA é a segunda casa dela, né, até, se Deus quiser, por muitos anos. Que legal. Ô Mário, e como que o SICA é mantido? O SICA ele é mantido com recursos próprios, que são aqueles que a gente faz em eventos, né? São através de rifas, bazares que são realizados e também são recursos públicos. Hoje nós temos uma parceria com a Prefeitura de Campo Grande, né? E nós temos também um projeto pela Secretaria de Direitos Humanos, que é a SEDASH do Estado. Então, e algumas pessoas físicas, jurídicas também que ajudam a manter a organização, né? A própria distribuidora Ikeda, que é a fundadora, ela ajuda também na manutenção dos serviços e a gente vai realizando vários eventos para, né, conseguir a manutenção da organização. Entendi, mas o empresário, a empresária que está nos assistindo e quiser colaborar com esse trabalho idôneo, esse trabalho sério que é o SICA, ele pode entrar em contato? Ele pode entrar em contato, né? Nós temos as nossas redes sociais. Pode deixar, Mário, né? o telefone, contato. Nós temos o contato, né? O nosso fixo é 3387-9627. A nossa página oficial do Face, que é o SICA MS, né? Ali tem um pouco de todos os nossos trabalhos, né? Nós somos uma organização que tem todas as certificações de âmbitos municipais, estaduais e nacional também, né? Então tem uma chancela muito grande de poder público. A gente escuta muito dos próprios conselhos de direito, dando ao SICA a referência no atendimento à criança e adolescente. Então é um trabalho assim que ao longo dos anos vem se estruturando, né, e que ele precisa de parceiro para manter, né? Agora com a pandemia a gente teve algumas dificuldades, né, mas a gente aos poucos está se reorganizando, está, né, buscando novos parceiros para a manutenção do nosso serviço. E quem quiser conhecer, ir lá, prestigiar, saber mais, qual que é o endereço, Mário? Isso, é Rua Nair Alves de Castro, 113, Nossa Senhora Perpétuo Socorro, né? Nós também pode estar ligando, né? E a gente está aberto à visita, né? Nós trabalhamos, né, no período matutino e vespertino e qualquer momento sempre será bem-vindo, né, para conhecer a organização. Nós até gostamos, sabe, de que as pessoas vão conhecer porque ela vê a amplitude do que é a organização, né, do que ela realiza, né, do espaço que ela tem ali. Vê a necessidade das crianças. Sim. Assiste as crianças, né? Sim. Agora com essa pandemia, nesse momento já está tendo alguma atividade presencial? Elas estão remotas ainda por conta ainda dos decretos de suspensão, né? Sim, mas a pessoa pode ir conhecer a estrutura. Sim, né? A estrutura toda, né? Tem todos os registros de atividades, né? Os colaboradores estão trabalhando, né? Estão se organizando para estar lá, mas qualquer momento pode visitar. Meu irmão, só posso te agradecer, então. Muito obrigado agradeço. por aceitar o nosso convite e vir compartilhar desse trabalho tão relevante que faz outras pessoas quererem também fazer um trabalho social, um trabalho importante para outras pessoas. Eu que te agradeço, né? E eu gosto muito de levar o nome do SICA, né? Como eu falo, o SICA salvou minha vida, né? Ele transformou a minha vida e transforma de muitas crianças e adolescentes. Então é importante a gente mostrar o trabalho, a credibilidade, né, que a gente tem. E é bacana quando vocês também nos chamam para mostrar isso, né? Eu que agradeço.
agradeço. E eu espero uma próxima entrevista, quando tiver as crianças, se você puder estar lá. Vamos, com certeza. A gente grava lá, que aí você vai ver o que é essa organização. Obrigado. Mário. Manda um abraço para todos lá, para a presidente, para todo o corpo de colaboradores lá. Você entrega, obrigado. Obrigado nós. Isso aí, meus queridos, muito obrigado pela sua parceria, pela sua audiência. Fica com Deus, semana que vem nós voltamos todo repaginado, um novo projeto para você, mas sempre trazendo coisa boa e acreditando que já deu tudo certo. Eu sou o Diogo Ajala e até mais.